Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus por mais um dia, mais um culto que o Senhor tem permitido a gente estar juntos. Louvamos ao Senhor por isso. Bom, a canção que a gente vai cantar é uma canção que fala, o título dela é Acima de Tudo, e nos faz lembrar os 10 mandamentos dados para Moisés levar até o povo de Israel. E o primeiro mandamento que estava ali era: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E quando a gente vê esse primeiro mandamento, ele tem uma profundeza muito grande, ele é a base de tudo, porque Deus está acima de tudo. Então, se você quer ser vitorioso, Deus tem que estar acima de tudo. Se você quer ter bênçãos, Deus tem que estar acima de tudo. E se você quer ser dedicado, Deus tem que estar acima de tudo. Então nós vamos louvar essa canção ao Senhor, e eu desejo muito que você aí na sua casa esteja louvando o Senhor e colocando Ele acima de tudo. Vamos louvar ao Senhor. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és. Tu és Senhor e governas sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Aleluia. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és.
és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus. Aleluia. Olá, meus amados irmãos, que bênção maravilhosa estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor e nessa oportunidade estarmos aqui para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é reverência. Você já ouviu falar sobre essa expressão na igreja, com certeza. Você que foi criado na igreja ou que é membro da igreja há muito tempo, já ouviu falar sobre essa expressão. É necessário ter reverência na igreja, é necessário não perder a reverência na igreja. Mas o que isso quer dizer? Será que a reverência está literalmente ligada às coisas da igreja apenas? Será que a reverência ela não está sendo confundida com outro comportamento que esteja ligado à educação? Então, a educação é uma coisa e a reverência é outra coisa. Biblicamente, nós temos algumas circunstâncias que podem nos ensinar acerca da reverência. E podemos claramente notar que a reverência não está ligada em primeiro plano à igreja. Não está ligada em primeiro plano ao comportamento da igreja. A reverência é algo individual, é algo anterior à própria igreja. Então, no caso que eu posso aqui destacar, no caso, por exemplo, de Caim e Abel. No tempo de Caim e Abel, no tempo de Adão e Eva, eles não tinham uma igreja para ir. E no caso que houve entre Caim e Abel, que foi a motivação do seu homicídio, Caim peca contra o Senhor antes mesmo de matar seu irmão, porque ele não teve o seu sacrifício aceito.
Então, pelo jeito, houve algo grave individual no coração de Caim, na mente de Caim, que afetou o seu relacionamento para com Deus. E não tinha igreja naquela época, não tinha uma igreja batista, não tinha Assembleia de Deus, não tinha congregacional. Então, a reverência é algo muito mais antigo que a gente possa imaginar. A reverência é algo mais individualizado. Então, hoje eu quero tratar sobre esse assunto porque tenho visto muitas pessoas tendo dificuldade na sua vida pessoal, na sua vida até mesmo relacional com a sua família e com a igreja, porque não sabem o que é ter uma vida de reverência a Deus. Não têm ideia, imaginam apenas que a vida de reverência está vinculada à igreja, às vezes numa roupa que tem que usar, às vezes no estilo de cabelo, às vezes num comportamento, mas isso não é reverência. Estamos falando de uma reverência que agrada a Deus, não a reverência que agrada a um grupo social. Então, se a sua igreja ela tem paredes brancas ou paredes pretas, se a sua igreja exige que você vá de terno ou não vá de terno, bom, isso não é uma reverência, isso não tem a ver com reverência. Isso tem a ver com costumes sociais na igreja. Nós somos adoradores de forma individual ou coletiva. Se você não sabe o que é ter reverência individual, você não vai saber se comportar na coletividade. Então hoje nós vamos aprender com um exemplo bem claro acerca de reverência sobre a individualidade. Como é que a reverência ao Senhor funciona de maneira individual para impactar a coletividade da igreja. Peço que você acompanhe a nossa leitura que está em Josué capítulo 5. Josué capítulo 5 fala lá a história maravilhosa de um encontro que Josué teve com um ser que não era plenamente humano, mas que nós denominamos como anjo do Senhor, que ele teve esse encontro muito pessoal e que teve que ter uma reverência perante o Senhor de maneira individual. Josué capítulo 5, no verso 13 até o verso 15, diz assim: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu um dos nossos ou nossos inimigos? E disse ele: Não, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu povo, que diz meu Senhor acerca ao seu servo? E então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. A reverência ao Senhor, ela conduz a muitos sucessos pessoais. A reverência está para o crente como uma segunda exigência. A primeira exigência do crente em Jesus é a santidade. A segunda exigência é a reverência. O que nós temos percebido é que as igrejas por aí têm confundido muito a circunstância da reverência em si e buscado uma santidade. As igrejas brasileiras, no geral, elas buscam sim a santidade, mas os crentes em geral no Brasil têm dificuldade de buscar a reverência. Então, ser santo, ter santidade, é diferente de ter reverência. Uma coisa está ligada à outra, mas nós temos percebido muita dificuldade dos crentes em Jesus buscarem a santidade conjuntamente com a reverência. Então, o que é ter reverência? O que significa ter reverência? A reverência é o sentimento de respeito por algo ou alguém superior. Sim, superior. Vou repetir. A reverência é o respeito por algo ou alguém que é superior. E isso bate de frente
com muitos conceitos do Ocidente, exatamente porque no século XVIII, no século XIX, principalmente nos países ocidentais, nós temos visto uma importância demasiada no homem. Antigamente, Deus era considerado o centro de toda a opinião política, de toda a opinião militar, de toda a opinião social. O Deus estava sempre no centro. As pessoas perguntavam: qual é a opinião de Deus? O que Deus fala sobre esse assunto? E assim a humanidade e muitos países ocidentais foram criados e surgiram assim. Só que depois do século XVIII, do século XIX, houve um antropocentrismo. Então, as coisas guiaram uma elevada valorização do que o pensamento do homem dizia. Então, o homem ficou no centro. Então, tirou-se Deus para colocar o homem no centro. Então, hoje, alguém falar que existe algo ou alguém superior a nós é de difícil entendimento. Então Deus passou a ser, no tempo do século XX, século XXI, alguém que está para servir o homem e não o contrário. Então hoje é comum pensar: Deus está aqui para me servir. Eu não estou ali para servir a Deus. É Deus que tem que me servir. É Deus que está ao meu dispor. Restitui aquilo que é meu. Faça a minha vontade e Deus vai me abençoar. Bom, isso tudo o homem está no centro. Mas a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala que Deus é o centro. Josué nos ensina uma reverência individual, uma reverência particular. Josué encontra o anjo de forma particular. Josué estava na sua vida ali em Jericó, lidando com a liderança de Israel e já estava começando já uma certa circunstância difícil, que era Jericó, que tinha que ser tomada, e Josué tinha que tomar certas atitudes, e Deus promove então esse encontro do anjo, ou seja, do príncipe do exército do Senhor, com Josué. Para quê? Qual o motivo? Para ensinar a Josué, que era o líder, sobre reverência. E se você quer ter sucesso na vida, como Josué teve, é bom a gente aprender com Josué. Outras pessoas tiveram a mesma oportunidade de vivenciar a circunstância de ter um encontro com um anjo. Por exemplo, Jacó. Jacó, muito tempo antes de Josué, também teve um encontro com o anjo. Mas o anjo que Jacó se encontrou não teve um bom encontro, porque a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 32 que Jacó lutou com o anjo por causa de uma bênção. E isso é um comportamento muito perigoso. E nós vamos ver aqui algumas diferenças entre Jacó e Josué, porque você pode estar vivendo com Deus do jeito de Jacó, ou pode estar vivendo do jeito de Josué. E hoje eu gostaria que você tomasse uma decisão, porque os dois encontraram com o poder do Senhor, mas tiveram resultados totalmente diferentes. A primeira coisa que a gente pode aprender sobre reverência, para a gente começar rapidamente, é que a reverência ela é necessária porque nós somos limitados. Sim, nós somos limitados. Nós somos limitados porque o Senhor nos limita devido à nossa infinitude de pecados. Nós somos seres finitos, mas nós somos capazes de fazermos pecados de forma muito multiplicadora, quase infinitamente. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? É que o Senhor enviou o anjo Josué para conceder a ele uma consciência de que quem daria a vitória a ele não seria o seu exército. Quem daria a vitória a Josué não seria a sua força. Quem daria a vitória a Josué seria o Senhor. Então, se você observar no texto de Josué capítulo 6, que é o capítulo depois que a gente leu, você vai ver as orientações que o anjo passa a Josué. Ele passa as orientações a Josué de uma maneira muito simples, mas Josué recebe as orientações do anjo prostrado.
de joelhos, sem as sandálias. Então, por que a gente às vezes tem que entender que a reverência é necessária para o nosso sucesso? Porque o Senhor nos dá limites. E nós somos limitados. Mas o Senhor também nos limita. Uma outra circunstância que a gente pode aprender também é que a reverência é necessária porque ela revela quem verdadeiramente está no comando. A reverência ao Senhor revela quem realmente estava no comando. E no caso com Josué, ficou muito claro que quem mandava naquela batalha era o anjo do Senhor. Tanto que foi ele quem deu as orientações a Josué. A batalha de Jericó foi vencida pelo exército de Israel mediante orientações do Senhor. Então, é interessante a gente falar sobre isso porque nós temos hoje em dia crentes em Jesus que são membros de igreja há muito tempo. Líderes, pastores, professores, líderes, e que seja, que for, pessoas envolvidas no Evangelho, na igreja, mas não são reverentes ao Senhor. O cara de segunda a sábado apronta todas, mas no domingo é um anjo. No domingo louva, chama Deus de paizinho, fecha o olho, é uma beleza. Mas de segunda a sábado o cara tem dupla vida que ninguém sabe dos segredos dele. E você acha que Deus não está vendo, meu amigo? Deus está vendo. Então se acerte porque o Senhor vai exigir o comando da sua vida. Ali quando o anjo teve encontro com Josué, ele não pediu autorização para estar no terreno. O terreno estava na posse de Israel. Israel já estava cercando Jericó há muito tempo. Jericó já estava sitiada. Jericó, ninguém entrava e nem saía de Jericó. Israel estava cercando Jericó já há um certo tempo. E de repente Josué viu um cara que não pertencia ao exército dele. E viu que não era um cara normal, que estava com a espada do lado de fora. E o anjo não pediu autorização para estar ali. Mas realmente não deveria estar, nem deveria pedir. E nem iria pedir, porque ele era anjo. Ele era enviado direto do Senhor. E o Senhor não bate continência para ser humano. O Senhor não bate continência para ser humano. Quem está no comando é o Senhor, concordando você ou não, sendo grande ou pequeno, sendo branco ou negro, sendo amarelo, sendo qualquer que for, não interessa. Quem está no comando é o Senhor. Se você concorda ou não, isso é uma outra história. Mas o Senhor está no comando. Então, na sua vida, às vezes eu vejo muitos crentes batendo cabeça por aí, tendo problemas na sua vida por causa disso. Porque quando vem a autoridade do Senhor, em vez de abaixar a guarda e ouvir a orientação, o cara encara. Eu quero te lembrar, querido, que encarar o Senhor não é nada bom. E aí a gente vai ver exatamente a terceira situação que está relacionada à reverência. A reverência ao Senhor evita sermos feridos. A reverência ao Senhor evita a gente ser ferido. Então eu quero lembrar você, Jacó. Jacó teve encontro com o anjo do Senhor. Foi uma bênção. Ele foi abençoado, o nome dele foi mudado para Israel. Muito maravilhosa, história bonita, tudo mais, mas Jacó foi ferido pelo Senhor. Foi por Satanás, não, foi pelo Senhor. Mas por quê? Porque ele encarou. Gênesis capítulo 32 deixa lá. Claro que ele encarou o anjo. Então você pode viver a vida espiritual sua como Jacó ou como Josué. Os dois tiveram encontro com o Senhor pessoal. Tiveram encontro com seres enviados pelo Senhor de maneira pessoal. Mas o resultado foi totalmente diferente. Josué, ao encontrar o anjo, ele se prostrou. Ele se colocou no lugar dele. Ele chamou aquele anjo de Senhor, porque sabia que era um ser diferente, que não pertencia ao exército dele, que não era também do inimigo, mas era um ser do Senhor. E ele se prostrou e falou assim: o que o teu servo está à disposição do seu Senhor? Evita ser ferido. Então, se eu fosse você,
ao encontrar a presença do Senhor, a vontade do Senhor, a Bíblia, as circunstâncias que pertencem ao reino de Deus, em vez de encarar, em vez de viver como Jacó viveu, que Jacó foi um servo fiel, sim, foi um servo fiel ao Senhor, mas ele nunca teve uma vida plena. Ele nunca teve muitas felicidades que Josué teve. Sabe por quê? Porque ele tinha um espírito litigioso. Ele tinha uma tendência natural dele mesmo, que ele não conseguiu controlar, uma personalidade de enganar. Tanto que se você observar a história de Jacó, está sempre envolvido com confusão. Sempre envolvido com confusão. Desde a época da sua juventude até a sua velhice, a vida de Jacó é confusão em cima de confusão. Terminou bem? Sim, terminou. Mas poderia ter tido uma vida muito mais tranquila. E seus filhos também tiveram dificuldade porque aprenderam com o pai esse perfil. Então você pode viver uma vida com Deus do jeito de Jacó ou do jeito de Josué. Josué, você vê a história de Josué, chega a ser pequena, porque é tranquila demais. Você não observa a vida de Josué e os filhos de Josué envolvidos em muitas confusões, não. Teve suas dificuldades, sim, mas não, em comparação a Jacó, nem se fala. Josué teve a vida muito mais tranquila. Então, se você quer ter uma vida tranquila, querido, se eu fosse você, eu fazia reverência ao Senhor do jeito que tem que ser feita. Porque você vai poupar muitas dores, vai ter muitos problemas a menos. E eu não quero que você tenha uma vida de dores, eu quero que você tenha uma vida tranquila. Mas para isso você tem que fazer reverência ao Senhor e às coisas que Ele faz. Uma outra circunstância que a gente também aprende com relação à reverência é que a reverência, ela possibilita a comunicação com Deus. Josué faz uma pergunta ao anjo e ele faz um diálogo com o anjo. E no capítulo 6 de Josué você vai observar as coisas que o anjo fala a Josué. É interessante o diálogo deles. Mas isso tudo foi iniciado porque Josué falou com ele do jeito que deveria falar. Ele fez uma pergunta muito tranquila. Ele fez lá no texto, está escrito assim, olha, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Mas por que ele fala com cuidado com o anjo? Ele fala com cuidado porque ele sabe que ele sabia que se ele falasse de um jeito meio fora do enquadramento, meio torto, ele rodava ali mesmo. Ele poderia ser aniquilado ali mesmo. Então ele falou com todo cuidado. Não sei quem é esse cara. Esse cara está com a espada fora da bainha. Que cara é esse? Não é dos nossos. Também não deve ser dos inimigos. Que cara é esse? Ele fez uma pergunta muito educada. Mas se fosse no tempo de hoje, que nós estamos vivendo um evangelho determinista, um evangelho rasgado, literalmente, pela teologia da prosperidade, aonde tem ensinado coisas terríveis aos brasileiros, temos visto pessoas falando com Deus como se fosse empregado. Como se Deus tivesse que ter que pedir autorização para se meter na sua vida. Meu amado, Deus não é teu empregado. Nunca foi, não é e não será. Então, você tome cuidado ao falar com Deus. Você tem o direito todo de pedir o que quiser. Se Ele vai te atender é outra coisa, mas que você tem o direito de pedir, tem. Mas não pense que Deus é teu empregado, que Ele é obrigado a fazer, mas que a coisa não funciona assim. Josué, quando esteve com o anjo do Senhor, ele falou com educação. Ele falou com amor, com carinho. E Josué deixa muito claro isso no texto. Então Jesus Cristo também, muito tempo depois, ele ensina os discípulos a orarem e ele revela o jeito certo de orar. Ele começa lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e assim continua. E ele começa a ensinar os discípulos a como se portar diante do Todo-Poderoso. E ali no meio do caminho, e no início e no final da oração, não tem nenhuma determinação.
tem pedidos, tem clamores, tem petições, não tem determinações. Então, cuidado. Cuidado como você fala com Deus. Ele é teu pai, ele é teu amigo, mas não se esqueça que ele é teu Deus. Nunca se esqueça disso. Uma outra circunstância também que a gente tem que pensar para nós terminarmos é que a reverência, ela nos conduz à vitória. Você quer ter vitória na sua vida? Você quer ter vitória? Primeiro passo, querido, que a gente tem que ter, lembrar, é que a reverência ao Senhor, ela existe porque nós somos limitados. O segundo passo que a gente falou é que a reverência, no caso, a Deus, é para mostrar quem realmente está no comando, quem é que manda na tua vida. Você querendo ou não, o Senhor manda. Outra circunstância é que a reverência evita que a gente seja ferido pelo próprio Senhor, corrigido pelo próprio Senhor. Outra circunstância também é que a reverência, ela cria uma linha de comunicação com Deus muito maravilhosa, muito bondosa, muito saudável. E isso é necessário ter em mente. E a última circunstância que a gente pode destacar é que a reverência nos conduz à vitória. Quando o anjo fala para Josué, no capítulo 6, que você pode acompanhar aí, ele dá as orientações. E Josué passa essas orientações para o povo de Israel vencer Jericó. E são coisas totalmente meio fora do costume. Você conhece a história, sabe que são coisas meio fora do habitual. Não é que fossem fora da palavra, mas que eram fora do habitual de Israel. Então, para a batalha de Jericó, ele dá orientações muito específicas. Mas isso só foi possível por causa da reverência de Josué e de Israel. Josué passou a orientação ao povo e o povo obedeceu. Então, eu desejo a você que vivamos uma vida de reverência, não como Jacó, mas como Josué. Porque Jacó teve encontro com o Senhor. E o encontro dele não foi legal. Tanto foi assim que Deus teve que trocar o nome dele. Porque a convivência com Jacó não seria legal. Se ele continuasse com aquele nome, não seria boa. Aquilo marcou a vida dele, mas ele saiu dali ferido. Então talvez você esteja vivendo até o momento ferido porque não tem tido reverência com Deus. Está se esquecendo que Deus é Deus, que Ele é poderoso e fiel e que tem autoridade sobre a sua vida. Mas eu desejo que você faça o mesmo que Josué fez. Se conserte, se humilhe, tire as suas sandálias. As sandálias, aqui no caso de Josué, representavam tudo aquilo que era construído pelo ser humano. As sandálias não eram algo natural. Então, quando o anjo fala para Josué, tira as tuas sandálias porque essa terra é santa, não é que a terra fosse santa porque toda a terra, no fundo, foi criação de Deus, mas era santa porque aquele ser era criado por Deus e não poderia ter nada impedindo a sua comunicação literal para com o próprio Senhor. Então Josué teria que estar ali na presença daquele anjo puro, sem impedimentos, com seus pés na terra, com seus pés do jeito que Deus fez, praticamente despido da sua autoridade. A sandália de Josué era uma sandália diferente, a roupa de Josué era uma roupa diferente. Então ele teve que se despir da sua autoridade, ele teve que se despir da sua responsabilidade para estar com alguém que era o anjo do Senhor, que era superior a ele. Então, se você quer ter vitória, você precisa tirar as sandálias da tua moral, as sandálias do teu orgulho, as sandálias
do teu dinheiro, as sandálias dos teus títulos, para estar numa terra onde o Todo-Poderoso se encontra. Então vamos juntos. Você quer ter uma vida de vitória? Você precisa aprender, relembrar o que é realmente o verdadeiro significado da circunstância da reverência. Você tem reverência ao Senhor? Ou a sua reverência é só dentro da igreja? Ou a sua reverência é só costumes? São só costumes coletivos da igreja? Vamos voltar à reverência do Senhor, que Ele vai nos abençoar. Vamos juntos? Feche seus olhos. Pai, nós te clamamos perdão pelos nossos pecados e muitas vezes nós pensamos que somos alguma coisa, mas não somos nada. Olhamos para o outro e pensamos que somos alguma coisa, mas não somos nada. E nós temos que nos despir dos nossos orgulhos, das nossas capacidades para estar perante Ti. Muito obrigado pela Tua graça e misericórdia e dá-nos, Senhor, a possibilidade de vivermos uma vida de reverência, não uma vida de reverência coletiva da igreja, que é saudável mediante os seus costumes, mas uma vida de reverência plena, individual, contigo. Esteja conosco, dá-nos a Tua graça e a Tua compreensão da reverência, em nome de Jesus amado. Amém. Então, meus amados, vamos ter uma vida de reverência ao Senhor individual. Fique firme no Senhor e eu peço a você duas coisas. A primeira delas, que você entre em contato com as pessoas da igreja e depois que você nos ajude na ação social. Deus te abençoe e te guarde e que cada dia mais você tenha reverência ao Senhor na sua individualidade. Deus te abençoe. Felicidade.